Aleluia. Nós vamos abrir lá em Lucas. Ô, glória. Eu quero ser que nem um relógio, certinho no meu tempo aqui, viu? Sem mais e sem menos. Glória a Deus. Lucas 21. Vamos direto ao ponto. Glória a Deus. O povo de Deus é um povo dinâmico. Lucas 21, a partir do verso 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, fala assim, espera mais um pouquinho. Segunda vez ninguém fala, né? O medo do povo falar que não achou Lucas, né? Amém? Vamos lá? Assim diz a palavra do Senhor. Se você pode se colocar em pé, em reverência à belíssima palavra do Senhor. Lucas 21, 1. Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedinhas de cobre. E disse, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Verso 4, todos esses deram do que lhes sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía. E eu quero ler com você uma outra passagem, também em Lucas, só que nós vamos voltar um pouquinho, vamos lá no verso 7, no capítulo 7. Capítulo 7, verso 36. Jesus, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. E ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe num frasco de alabastro um perfume e se colocou atrás de Jesus e a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, os beijou e ungiu com um perfume. 39. Ao ver isso, os fariseus que havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é uma pecadora. Fecha os teus olhos. Pai, o homem de si mesmo não tem nada a dizer, Deus. Que todo homem se cale diante do Rei dos Reis. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, porque nós saímos da nossa casa para ouvir o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus? Aleluia. Aqui nós temos 2 situações, certo? 2 ofertas e que nos chamam a atenção. Mas eu queria destrinchar para você conseguir entender um pouco mais a essência de cada uma das 2 coisas. E o interessante é que são 2 mulheres. Em uma sociedade extremamente centrada no homem, falar de uma mulher, queridos, elas foram, acredite, privilegiadas. Amém? Glória a Deus. E aí, nós temos aqui, no primeiro caso da viúva pobre, ela entregou tudo que tinha, certo? O texto mesmo nos relata, ela entregou tudo que tinha. Já parou para imaginar que se ela entrega tudo que tem, ela acreditava piamente que se acontecesse algo, ou que se tudo desse errado, o Senhor faria algo. Porque ninguém entrega, escute o que eu estou dizendo, ninguém entrega tudo que tem, sabendo que não vai ter mais nada, que não terá possibilidades, que não terá de onde tirar mais. Ninguém faz isso. Isso é irracional, queridos. Mas aquela mulher entregou tudo que tinha. Ela poderia estar crente que Deus, na sua infinita bondade, iria fazer algo por ela, querido. Eu consigo imaginar que ela pegou aquilo, tudo que ela tinha, e ela entrega porque ela sabia, algo vai acontecer. Isso chama-se convicção. Mas eu não vou parar aí não, para você conseguir entender um pouquinho mais. Ela entregou 2 moedinhas chamadas de lepton. O lepton, para você ter uma ideia, valia aproximadamente, e eu fiquei pasmo quando eu vi isso. Sabe quanto que ela doou, quanto que ela entregou de uma jornada de trabalho, queridos? Isso é muito forte. Ela entregou exatamente 6 minutos de uma jornada de trabalho. Você consegue compreender o quanto foi o tudo dela?
ela entregou apenas 6 minutos, que é o valor de um lepton. A remuneração diária era de um denário, mas aqui ela entregou 6 minutos. O que daria mais ou menos, se fosse na prata, porque a prata era uma das medidas também utilizadas, assim como o ouro, seria 0,156 gramas de prata. 6 minutos de uma jornada de trabalho. O que você teria capacidade de fazer em 6 minutos? Difícil de pensar, né? O que fazer em 6 minutos? 6 minutos dá para alguma coisa? Foi o que ela entregou. Ela entregou 6 minutos. Isso demonstra a confiança que ela tinha naquilo. Já no outro caso, a mulher do vaso de alabastro. O vaso de alabastro, ele era um tipo de cerâmica. Não é especial porque está falando aqui no texto bíblico, tá? Era comum ter um vaso de alabastro. Obviamente, não era qualquer pessoa que tinha, né? Porque, afinal de contas, era um recipiente. Na antiguidade, ele era muito usado para 2 coisas. Para perfumes e para óleos aromáticos. Esse vaso de alabastro, o nome dele é alabastro, não porque é o que tem dentro, é porque a matéria-prima seria alabastro ônix, o nome certo, né? Ele era utilizado para essas 2 coisas. Vamos lembrar que não era muito comum ter potes para guardar coisas, né, queridos? Nós estamos falando de uma época de mais de 2.000 anos atrás, então era bem difícil, não é como hoje, você quer guardar, você vai lá e pega uma Tupperware, um Tupperware não, né, Tupperware não, você fala Tupperware para as mulheres, elas emprestam o marido, mas não deixam levar a Tupperware de jeito nenhum, a Tupperware fica lá, né, tem um carro de Tupperware em casa, né, não é assim, era algo que eles usavam, mas era algo valioso, o pote, então o óleo era usado para isso, por isso chamava vaso de alabastro. Ele é muito caro. Neste caso específico, correspondia, e aqui eu quero que você preste atenção na oferta dela, 300 denários. Um denário, querido, corresponde a 1 dia de trabalho. Presta atenção na oferta dela. Olha só, 1 dia de trabalho. Ela doou 300 denários. O calendário judaico, ele tem 354 dias. Ele é um calendário lunar. Em alguns momentos, ele tem as 2 fases. Mas é por isso que lá em Gênesis fala assim, tarde, noite, primeiro dia. Porque o dia do judeu começa às 18. Calendário lunar. Então ele conta uma lua para ter um dia. Correto? Se ela doou, então, ela entregou 300 denários, correspondia em números exatos, preste atenção, 9,863 meses de trabalho. Para arredondar, para você saber, entender o que eu estou querendo dizer, ela entregou como oferta 10 meses. Pensa na sua cabeça quanto você ganha. Pensa na sua cabeça você entregando 10 meses do seu salário como oferta na casa do Senhor. Não estou dizendo para você fazer isso. Eu estou dizendo que ela fez. Amém? Conseguindo compreender? Chegando lá, então, a gente vai pensar assim, ó. Quem deu a maior oferta, não é? Não é lógico de você pensar assim, quem deu a maior oferta? 6 minutos, 10 meses. Nós poderíamos conjecturar e dizer assim, nossa, a mulher que doou 6 minutos foi muito mais difícil. Não é? Porque 6 minutos é tão irrisório, é tão pouco. E era tudo dela. Mas, quando nós falamos da outra, nós falamos em 10 meses de trabalho. Ela poderia ter ganhado 10 meses, aquilo ali naqueles dias, certo? Mas o texto também não diz isso. Pode ser que ela veio se planejando em 10 meses para entregar uma oferta. Você já imaginou o tamanho disso? Sabe por que a gente tem a mania de medir as coisas? A partir do século XIII, aconteceu no mundo um negócio chamado Renascimento. A partir do Renascimento, as pessoas passaram a medir tudo que pudesse ser medido, entanto que o relógio é criado aí. E aí, então, as pessoas passaram a aferir o que é mais, o que é menos, o que é mais, o que é menos, de todas as coisas. E o fato não está aí. A gente podia conjecturar muito. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Salmos. Rapidinho, povo de Deus. Salmo 50. A partir do verso 7.
57, nós vamos até o 12. Olha só, Salmo 50, verso 7. Ouça, meu povo, pois eu falei, vou testemunhar contra você, Israel. Eu, que sou Deus, o seu Deus, não acuso pelos sacrifícios nem pelos holocaustos que vocês sempre me oferecem. Não tenho necessidade de nenhum novilho de seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças do gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas dos campos. Se eu tiver fome, precisaria dizer a vocês, pois o mundo é meu e tudo que nele existe é meu. Presta atenção. O Senhor não precisava de nenhuma oferta de nenhuma das duas. Você já parou para pensar nisso? Elas entregaram de boa vontade. Mas o Senhor não precisa. Aqui a palavra está dizendo em Salmos que dele é tudo. E ele não tem necessidade e não pede permissão para ninguém para ter algo. Se o Senhor não precisa da minha e nem da sua oferta, quem precisa? Diga assim, eu. Mas pode dizer com coragem. Diga assim, eu. Você precisa, sabe por quê? Porque como que o Senhor abre as comportas do céu, como diz lá em Malaquias 3:10? Guardando na sua casa? Colocando na sua poupança? Volto a dizer, a partir do século 13, a gente passou a pensar que nós temos que guardar. As riquezas dos países já foram medidas por um negócio chamado mercantilismo. E tinha uma teoria chamada de metalismo. Quanto mais metais preciosos um país tem, mais rico ele é. Nós estamos querendo fazer na nossa ótica humana isso. Quanto mais nós guardamos, mais nós temos. Mas, no reino dos céus, aquele que dá é aquele que ganha. E a palavra, se você estudar, fala assim, dê com a mão aberta. E dê generosamente. Não é o contrário da nossa lógica humana? É difícil desintoxicar da humanidade, querido. Por isso que quando nós fomos para lá para a glória, é um corpo glorificado. Nós não temos como ir com isso aqui, que está cheio de situações que não encaixam com aquele ambiente. Então, se o Senhor é dono do ouro, da prata, Ele não precisa nem do meu, nem do seu dinheiro. Mas nós precisamos ter um elo de ligação com Ele. Agora você vai abrir o último texto, lá em Ageu. Glória a Deus. O povo de Deus é um povo que lê a Bíblia, querido. 2:8. Ageu 2:8 diz assim: porquanto toda a prata e todo o ouro a mim pertence, afirma Yahvé. Se está no teu bolso, é de quem? Você pode até não gostar, você pode até não querer, e o problema é todinho seu, mas essa palavra falou que é dele. E o problema é seu, se você não compreender. Como que ele faz então? Se o dinheiro dele é tudo, quem que precisa de entregar, de obedecer? Somos nós. Malaquias 3:10 diz que nós temos que entregar, porque quem não entrega rouba a Deus. Quer ver? Vamos voltar, eu gosto de ler o texto para você entender. Malaquias 3:10. Glória. O verso 10 então nos diz isso: trazei portanto todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisto, assegura o Senhor dos exércitos, e comprovai com os vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós bênçãos, aonde você não tem aonde guardar. Observa que ele não precisa, mas ele no alto da sua glória, querendo te abençoar, você precisa fazer algo. O reino dos céus é alcançado pelo quê? Pelo esforço, não por quem dorme muito, não por quem está esperando colocar na poupança, porque, queridos, o mundo pode acabar agora, e o seu dinheiro não vai valer nada. Mas, se você deposita em um solo fértil, ele vale muito. Você observa que a palavra diz que nós somos vasos comparados a vasos de barro, mas quando nós fazemos algo para o Senhor, nós carregamos o que nós temos de mais precioso, que é Ele. Como o Senhor deposita em nós primeiro algo de valioso dentro de algo que é corrupto, que pode se entregar a alguma paixão, que pode errar, que pode esquecer, mas Ele não se esquece, Ele dá a oportunidade de nós, vasos de barro, carregar algo precioso dentro de nós. Amém? Então, se observa que o texto fala as comportas do céu e não as janelas. Você já parou para pensar? Você já foi em Itaipu? Eu já contei isso aqui, meu pai me levou quando eu era criança. Quando chegamos em Itaipu, e aí o papai falou assim, nós vamos lá, e contou toda a história, eu fiquei assim, tá, e aí abriram várias comportas, mas saía muita água, querido. Imagina o céu,
se ele fala numa casa, que nós vamos morar lá um dia, e ele fala que vai abrir as comportas e não a janela, janela tem menos, e se tivesse muita, ainda não saía tanta água quanto sai nas comportas. Por isso diz o texto que nós não teremos aonde guardar. Ele fala prova. Sabe o que ele está falando? Seja corajoso, deposita no solo fértil para eu te mostrar que eu sou Deus. Só que se você não quiser, tudo bem, querido, você pode guardar, você pode reter, mas as duas mulheres fizeram, sabe o quê? Um propósito. Elas não entregaram assim, de bobeirinha, assim, elas não entregaram, vou entregar porque é comum na igreja, a igreja é um clichê, todo dia tem aquela palavra de oferta, e eu tenho que entregar. Não, uma pegou 6 minutos, quero tudo que ela tinha, outra pegou 300 dias, 300 denários, 10 meses do seu trabalho, e falou assim, Senhor, eu entrego com tais propósitos. Os propósitos nós vamos saber, um dia que nós chegarmos na glória e perguntar, mas elas tinham um propósito. Nunca faça nada sem propósito. Sabe, eu estava assistindo um documentário no Discovery, estava mostrando o filho do Evander Holyfield. Quem é mais velhinho, mais coroa, vai se entender o que eu estou falando, é boxeador. E aí o filho, quando ele foi ser boxeador, ele estava numa situação muito difícil, 9 irmãos, ele era o mais velho, e ele falou para a mãe dele, mãe, eu vou ser um boxeador. E eu vou nos tirar, eu me emociono com essa história. E aí, eu vou nos tirar dessa situação. Ela falou assim, você pode lutar então, meu filho. Você tem coragem, porque você vai apanhar. É um esporte difícil. Ele falou assim, vou tirar a gente dessa situação. Quando ele chega para o treinador dele, o treinador pergunta, você tem um sonho ou você tem um propósito? Aí ele falou assim, ficou olhando, ele falou assim, se você tem um sonho, o sonho passa, o sonho muda, mas o propósito permanece, você está pronto para pagar o preço por um propósito? Ele falou, eu estou. E ele foi campeão. Eu acho lindo isso. Sabe o que é isso? Aí você pode dizer, mas é uma história secular. Mas aonde tem sucesso tem o Senhor. Às vezes as pessoas não reconheceram, mas isso não quer dizer que não tenha o Senhor naquela situação. Porque a palavra diz, quem tem ouvido, ouve. E você consegue identificá-lo em todos os lugares.